Olá, pessoal! Mais um fim de mês, nós voltamos aqui com o nosso programa essencial para falar de algum grande acontecimento e debater entre as pessoas aqui da redação da Super. Eu sou a Ana Carolina, sou repórter, a gente está aqui com o Bruno Garatoni, nosso editor, e o Alexandre Versi, nosso diretor de redação. E hoje a gente vai falar sobre o Elon Musk, essa figura muito polêmica que veio com mais um anúncio polêmico. E já soltamos o vídeo ou explicamos um pouquinho? É isso aí, vamos colocar o vídeo direto então. O Elon Musk ele quer colocar um foguete para levar as pessoas. Ele quer fazer voos intercontinentais com foguete. Vamos dar uma olhada aí tal como é que é. Então a gente pegando aí, nisso daí o cara tá lá em Nova York, né, tal, lá perto de onde é a Estátua da Liberdade mesmo, ele entra lá num pierzinho, tal, que acho que o Elon vai construir também, né, tal, que o pessoal entra no barquinho, aí ó lá atrás, ali tal, que é o Skyline todo, né, tal. Entra aqui, a gente vê, né, bem minúscula, né? É isso, uma plataforma marítima e parecido com as plataformas que realmente tem aí, né, tal, para lançar foguete, que é geralmente no mar mesmo, que é para evitar que morra muita gente caso o foguete exploda, né. Mas nesse caso não tem muito problema, porque parece que entraram umas 400 pessoas aí nesse foguete, né, tal, segundo a promessa. A coisa, exato. E daí, então, ali, o que aconteceu? Ele sai da atmosfera. Aí sai da atmosfera, libera o segundo estágio, né? O segundo estágio volta ali bonitinho. 27 mil quilômetros. É isso aí. A galera toda aqui a 27 mil quilômetros por hora pega e começa a ir pro outro lado do mundo. Então, aí, quando o tempo passou, né? Tal, deve ter passado ali tal, no tempo deles uma coisa de uns 20 minutos, meia hora. E aí o cara já tá pousando feliz ali e tal, em Xangai, na China. Você vê que ele cai em pé e ele corre deitado e cai em pé, né? Ele é que nem chuva. E é isso aí. Então, segundo os caras ali, fizeram o cálculo que né? Isso daí foi em menos de meia hora, menos de meia hora você consegue ir para a maioria dos destinos do hemisfério norte ali, então lugares tipo, né, São Paulo, Rio, que ficam longe de tudo, São Paulo, Rio, Austrália e Nova Zelândia, que ficam longe de tudo, aí você demora tipo uma hora para chegar, né? Sim, e hoje em dia 24 horas para fazer essa viagem. Bom, eu acho que vale a pena dar uma explicada, para quem não conhece, o Elon Musk é um empresário que gosta de fazer coisas muito disruptivas nessa área de viagem, ele gosta... Pô, disruptiva é sacanagem. Eu vou chegar lá. Tá bom, beleza. Mas, basicamente, o Elon Musk ele resolveu que ia viajar de foguete, usar foguetes, uma coisa muito mais barata do que era. E aí ele resolveu que ele ia ser a empresa que ia fazer os transportes da NASA pela NASA, porque ia fazer mais barato que a NASA. E o que ele está prometendo agora só é possível porque ele ficou anos explodindo muitos foguetes, até ele conseguir provar que ele conseguia reutilizar um foguete. Porque geralmente a gente transforma foguetes, propulsores em lixo espacial, né? A gente usa uma vez, ele manda o foguete volta e o propulsor já era. Ele conseguiu fazer ele fazer pousar de pé, daquele jeito bonitinho, em vez de lançar, que nem a gente lança nossos astronautas no mar e afogar eles. Agora ele faz essa coisa, o processo é todo reciclável. Que parece tipo desenho do Pica-Pau, né? Que esse foguete que desce em pé. Ele é aquele foguetinho de desenho animado mesmo, né, tal, que é dos anos 50, assim, tal. Perfeito, coisa mais linda. E há pouquíssimo tempo não se imaginava que isso ia ser possível, assim, que o Elon Musk realmente ia ter sucesso, porque ele se ferrou muito no começo. Mas uma coisa... Mas vocês acham que seria possível levar passageiros? Não, eu tô dando um passo atrás para dar aquele contexto da tecnologia. E aí, uma vez que ele conseguiu... e que ele viu que ele não vai conseguir levar as pessoas tão cedo para Marte, né? Ele já trouxe. Então, pensar outras formas que eu vou poder usar essa tecnologia que é bem mais simples do que o lançamento de foguete da NASA, por exemplo. E realmente, olhando assim, tipo, a gente tem uma tendência ali, né? Tem uma tendência ali a meter o pau e vamos continuar fazendo isso ali. Mas eu acho que tem um ponto mesmo... Quando você olha o lance da tecnologia de pousar de pé. O vídeo que a gente mostrou agora, obviamente, né? Mas a gente tem vários vídeos reais ali dos foguetinhos pousando de pé. E não é testezinho, eles fizeram a missão, voltar. Várias vezes. Né? Várias vezes. A Ana chamou atenção para um negócio que eu achei bem legal, assim, tal.
a coisa de que de que a empresa dele, a SpaceX, precisou explodir um monte de foguete, né, tal, sem gente dentro, obviamente, né, tal, espectadores, né? Mas precisou explodir um monte de foguetes. Lançava um negócio, e alguns caras lançavam com carga mesmo, com um satélite lá para levar. E explodia lá embaixo, tinha que pagar tudo ali e tal, na hora, quer dizer, prejuízos multimilionários a cada explosão de foguete. Então, eu lembro uma coisa que o André Forastieri escreveu esses dias ali, que eu achei super bacana. Que aí fica todo mundo falando, não, você tem que inovar, porque a inovação... Tipo assim, ninguém nunca fala que inovar mesmo, primeira coisa, você tem que lidar que 90% das tentativas que você vai fazer não vão dar certo. É tipo aquela frase lá do Thomas Edison, do eu inventei 99 jeitos de não fazer o que eu queria fazer. Perfeito. E é isso, tá muita modinha, né? Falar em coisa disruptiva, em coisa inovadora. Você quer fazer alguma coisa que seja minimamente disruptiva, minimamente inovadora, você precisa falhar muitas vezes. Diga, Bruno, a voz do povo. Uma pessoa cujo nome eu perdi, me desculpe, fez uma pergunta bem oportuna, que é se o corpo humano suporta essa velocidade, 27 mil quilômetros. Nesse momento agora que a gente está sentado aqui, a gente está sentado em São Paulo, né? Parece Estocolmo, apesar da neve. Parece Estocolmo com a neve aqui, tá? Mas é São Paulo. São Paulo é um pedaço da Terra que gira por volta de 1.200 km por hora. O Amapá gira a 1.600 km por hora. Por quê? Porque a Terra gira. A Terra, ela tem raio, né? Ela é uma bola. A bola é maior no meio, a velocidade de todos os pontos é a mesma. A bola é maior no meio, então a velocidade do meio é maior. Até você ir embaixo, aí no polo, ali é quase como se estivesse parado, assim, né? Então, bom, eu estou dizendo isso por quê? A gente agora, aqui sentado, a gente está a 1.200 km por hora. Você aí não está percebendo isso, né? E a gente está muito feliz, a gente está muito contente nessa velocidade. Se você somar a velocidade que a gente está girando agora com a velocidade que a Terra está girando em torno do Sol, então a gente estaria ali a muitos e muitos milhares de quilômetros por hora. Se você colocar isso daí com a expansão do cosmos e tudo mais, tal, tipo, a gente está basicamente a velocidade da luz, né, tal, nesse momento, e não estamos sentindo nenhum problema. Estamos aqui a mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora, né, tal, nesse momento aqui. E não tem problema. O problema é a aceleração. A gente aguenta qualquer velocidade, tanto que a gente está nesse momento a uma velocidade estupidamente alta, né? A gente está mais rápido agora do que num avião. O problema é a aceleração. E aí eu passo a bola para você, porque eu imagino que a aceleração, o que ele mostrou ali, que é o foguete chegar em 20 minutinhos, assim e tal, me parece uma aceleração um pouco pesada. Né? Desculpa, lembrei o nome de quem fez a pergunta, é o Wesley Vieira. A Obrigado, voz da consciência Wesley. que me avisou o nome, Wesley, a gente ia te dar um toque. Nas viagens espaciais de astronauta, tem lá, não sei quantas vezes a força G, é bastante, mas os caras aguentam. Agora, óbvio que, imagina, você ter toda a força G da aceleração, depois da reentrada na atmosfera, etc. e tal, em 20 minutos, imagino que não ia ser uma experiência das mais sussa. Não, o mínimo seria, assim, se você não aguenta uma montanha-russa bem radical, não é para você. Mas assim, a gente tem um ponto ali. O foguete, ele não vai precisar atingir, né, tal, as velocidades mais, por exemplo, o foguete, o foguete Saturno ali, que levou as pessoas para a Lua, ele chegava a 40 mil quilômetros por hora. Vamos dizer que é quase o dobro disso. Então, o foguete, ele talvez, a gente tem informação sobre que altura que ele chegaria, mas eu imagino que é coisa de 100 quilômetros, é voo suborbital. Sim, é voo suborbital, exatamente. Então, é 100 porque quilômetros. Vai ser menos do que os foguetes dele fazem hoje para levar na estação espacial e voltar. Que é isso, que a estação espacial fica a 400 quilômetros lá para cima, tipo São Paulo-Rio, só que indo para cima.
Né? Outra é 100 quilômetros, né? Uma distância mais ordinária, nada fácil superar. Mas aí com isso você tem que dar uma chance para que... É claro que eles pensaram isso, né? Não é a gente aqui falando, aí os caras vão ver isso daqui lá, os caras vão ver isso aqui lá nos Estados Unidos e falar, puta merda, tipo, fecha, encerra o programa, eles lembraram a aceleração. Sim. Claro que pensaram nisso, né? Então, mas provavelmente talvez não seja tanto. Vai ter algum tipo de restrição, pelo menos no começo, para certas, do mesmo jeito que tem para avião, tipo, para certas condições físicas não são muito adequadas para estar na pressão de um avião, da mesma forma, você vai ter algumas limitações, eu imagino. Mas eu acho que esse é um ponto... na verdade, eu queria falar uma pergunta que rolou aqui da nossa audiência. Querem saber se isso vai ser uma coisa muito fechada para pessoas de alto poder aquisitivo. Isso não... custaria, né? Exatamente. O padrão Elon Musk é sempre dizer que não, que vai ser uma coisa para todo mundo. Ele falou que ir para Marte, por exemplo, que ele anunciou que é uma missão que ele está tentando lançar... vai custar o preço de uma casa de preço médio nos Estados Unidos. Tipo, para um turista. Para um turista. Agora, para a estimativa que ele fez dessa viagem intercontinental é que seja o preço de uma atual passagem de classe econômica, que nem está na nossa chamadinha. O quanto dá para confiar nas estimativas do Elon Musk? O Elon Musk já falou uma vez ali, perguntaram para ele, como é que você divide o seu tempo, né, entre a Tesla, a SolarCity, que é a empresa que faz painel solar, entre a tua empresa de túnel, tua empresa de não sei o quê. Aliás, a de painel solar foi outra que deu muito errado antes de começar a dar certo. Deu, e ele deixou com o cunhado dele ali, tá? Bom, anyway... O que importa é que ele falou que ele gasta ali, vamos dizer, que ele gasta cerca de 10% dele com a SpaceX. E a Tesla, obviamente, né, é o foco. Eu acho que ele deveria gastar um pouco mais ali, porque tipo, as estimativas, obviamente, não fazem sentido. Ele só é... Como ele conseguiu muita coisa, então ele é ouvido, ele é respeitado. Olha. Mas isso não significa ele está indo além da ciência, quando ele diz que um voo para Marte, que custa $1 bilhão por quilo, que em 1, 2 gerações ali e tal, você vai conseguir fazer isso por R$2 milhões, que é o preço de uma casa nos Estados Unidos. Eu acho hoje é utópico completamente. E eu acho que o que fecha, na verdade, isso acaba fechando o que eu ia falar antes de falar da pergunta, que é o grande ponto do Elon Musk, que foi o que levou ele a poder explodir um monte de foguete, finalmente conseguir blá, 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 é que ele faz a publicidade dele muito bem. Rei do caô. Então, ele é rei do caô. Ele dá muitos números falsos. Dá estimativas muito otimistas, muito otimistas. Quase. E aí ele fala, eu vou conseguir, por exemplo, uma coisa em 2020. Ele não consegue em 2020. Mas ele conseguiu atenção para aquilo. Aí ele consegue em 2030, em 2020 ele já tá tipo, 3 anos. Ele já trabalhou intensamente em 3 anos. Então é a técnica dele. É uma técnica que funciona e que tem funcionado, né? Então, ele prometia um carro elétrico a preços pedestres, né, para 2010, né, tal, que era na época que na verdade que na verdade os carros eles ainda estavam muito caros e o único carro elétrico que ele mesmo fabricava era um super esportivo de mais de R$1 milhão, se você fosse fazer a conversão, né? Carro de eco-playboys. Playboy consciente. Playboyzaço. Eu vi uma vez, eu vi em 2008, assim, tal, tipo, na gringa, eu vi uma vez, foi o primeiro, era o Tesla Roadster, né? Aí eu vi ele na rua ali em 2008, faz 9 anos já, tal. Aí eu vi o bichinho passando ali, né, tá tudo bonitinho, silencioso, assim, tal. Eu meio que corri atrás do carro, né, então, porque era muito novidade mesmo. Era tipo ver um foguete de Marte hoje aqui na janela, assim, né, então. Correndo atrás até pensando, falei, nossa, meu chefe vai ficar puto se ele souber que eu vi isso aqui, que nem fiz matéria. Eu tava de férias tudo ainda, né, então. Mas fui correndo atrás e alcancei, consegui ali, porque os caras uma hora pararam o carro, aí era um milionário e um vendedor. Aí eu cheguei lá, e aí pessoal, posso tirar uma foto? Né? O milionário ali ficou meio com a cara de nojento, que eu vi que era mesmo, né? Então,
você saca? E o vendedor ali, né, tal, tipo, não sabia o que fazer, falando, aí ele chega falando pro cara, olha, isso acontece o tempo todo é assim, você andou com esse carro, vem gente tirar foto. Aí você fala, não, vem um babaca ali e tal, brasileiro, mané ali e tal. Acho que é por isso que talvez o cara não tenha comprado o carro por causa disso. E o Musk ficou um pouco mais pobre, né? Mas é isso, só para finalizar, então, ele atrasou 5 anos, ele atrasou em 7 anos, mas ele lançou um carro elétrico muito bom e a preço popular, que é o Tesla Modelo 3, e tá aí, quer dizer, o cara consegue. Basicamente, tipo, dá para acreditar no Elon Musk? Com muito cuidado e com um acréscimo de 5 a 10 anos exato. do objetivo dele. Até há pouco tempo eu chamava, falava, não, esse cara é Eike Batista e tal. Não é. O cara, ele já fez um monte de coisa. Por exemplo, nesse caso, eu acho que é uma clara tentativa de conseguir mídia e bater o bumbo dele e tal, e conseguir uma outra coisa, que é assinar um contrato com o governo dos Estados Unidos para operar mais voos para a Estação Espacial Internacional, ou tentar convencer o governo a pagar por uma missão não tripulada e certamente muito mais cara do que uma passagem de avião para Marte, né, que ele fala já os 2 primeiros voos em 2022. Então, o Elon Musk, ele tem meio que esse modus operandi. Ele fala uma coisa muito incrível e grandiosíssima e chama muito atenção, e depois ele faz uma coisa legal também com o dinheiro e com a atenção que ele obteve com a proposta. Provavelmente, né? até a gente conseguir voar nesses voos intercontinentais, blá, 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 a sua casa já vai estar cheia de bateria solar, que é uma das tecnologias mais claro. assim, realistas que ele está trabalha. Olha, a gente lembra, nós estamos há quase 10 anos falando dos voos suborbitais para turista, da Virgin. Primeira matéria que a gente fez isso já faz uns 10 anos e era para o ano que vem. Sempre é para o ano que vem, para o ano que vem. E o ano que vem nunca chega, porque na prática precisa ter um nível de segurança à prova de bala antes de começar a fazer que é o que a gente falou, explodir um foguete vazio tudo com bem, o seu próprio dinheiro. A aventura toda do ônibus espacial acabou em grande parte porque morreu civil lá em cima, né? Total. Porque na época que era mais festa, né, tal, lá em 1986, quando explodiu um dos ônibus espaciais, a Challenger, explodiu com uma professora primária lá dentro que estava lá para o pessoal fazer festinha midiática. Mataram a mulher ali e tal. Praticamente acabou com o programa. Aí o que acontece ali e tal? Aí vai nesse voo suborbital, aí entra lá Angela Merkel, Barack Obama, no voo inaugural, explode aquela porra. Rubens Barrichello também, que já comprou dele, né? E aí explode com todo esse pessoal, gente fina lá dentro. Acaba. Aí só no século 22, só até o pessoal esquecer que realmente um dia aconteceu essa tragédia. E aí realmente acaba o Musk. Oi? Aí disso o Musk não se recupera mais. Não, seria muito... Ele pode tentar vir trabalhar na Odebrecht. Se o Odebrecht se recupera, imagina Elon Musk. Mas e a Tesla? A gente podia falar um pouquinho mais sobre ela. Teve esse lançamento do modelo novo, né? Que é o primeiro, conta um pouco mais pra gente, é o primeiro Tesla que tem um preço mais dentro da realidade. Assim, o que a gente tinha conversado até no outro programa, né? Que a graça do modelo 3 ali é que ele tem ele custa um pouco mais de $30.000, que nos Estados Unidos não é nenhum absurdo, tá dentro do... é o equivalente a um carro de $50.000, de $50.000 aqui. Eu não estou fazendo a conversão direta, $30.000 já dá R$105.000. Né? Fatias de mercado. E pela média de ganho da classe média, né? Então é como se fosse um carro de $50.000, $60.000 aqui e tal. Então, quer dizer, é uma coisa viável. E não é só o preço também, né? Então, uma coisa que é legal é a autonomia. Então, por exemplo, hoje mesmo ali, a gente está com um carro aqui, a gente está com um elétrico aqui para testar hoje. Que legal. Né?
E aí, esse elétrico que a gente está aqui na garagem para testar hoje, que é lindão, novão, assim, tal, tipo, ele tem uma autonomia de 140, 150 quilômetros. Tá. Eu vou checar direitinho quanto é, depois a gente faz outro live com esse carro e tal. Mas esse é um 150, quer dizer, não é assim, tá, tipo, meu Deus do céu, é perigoso. O carro, o novo Tesla. da Tesla, ele faz 350, ele com 350 de autonomia. 350, pô, é bem razoável, é o que um carro a álcool faz, né? E é de pouquinho, Verdade. entendeu? O carro gasta um pouco mais. Ele não vai chegar lá e falar agora, gente, eu fiz um carro que você não precisa se preocupar com carregar. Ele fez isso há 10 anos atrás. Exato. O Tesla Roadster, que era o primeiro, que era, né, que era um carro ali para o público comprador de Porsche, de Ferrari, ele já tinha uma autonomia enorme também. Tá. Então, tipo assim, ele era um poço de baterias de lítio ali, né? E ele já tinha uma autonomia grande, só que é isso, ele custava muito caro. Só que aí ele fez uma fábrica de baterias de lítio, a maior fábrica do mundo, ele virou sócio da Panasonic, quer dizer, ele vai criando uma estrutura, ele vai botando as pecinhas pequenininha por pequenininha, e quando você vê, ele criou aquela estrutura, só que não ao tempo extraordinário. Não, mas é aquela coisa, tempo se ele normal. não fosse um cara tão midiático ali, talvez não fosse tivesse tão rolado, simples ele conseguir Verdade. virar sócio da Panasonic Verdade. ali e tal, que aí são, a gente fala Panasonic, fica imaginando que é uns radinhos dos anos 80, não, é um conglomerado japonês ali e tal, de indústria pesada, e que eles manjam de indústria pesada, e você precisa estar com esses caras para operar. Você quer fazer um estaleiro no Brasil, você tem que falar com a Hyundai, que faz estaleiro também, você tem que falar você tem que falar com as empresas coreanas que fazem estaleiro. Você quer fazer uma fábrica de bateria de lítio, você tem que falar também com os japoneses, com os coreanos ali e tal, que são eles que sabem. E não é fácil virar sócio deles num empreendimento ali. E é isso. E o Musk hoje é o maior fabricante de bateria de lítio do mundo. Quer dizer, o cara, a lição de casa do cara é impressionante mesmo. Graças a ele ter virado o maior fabricante de bateria de lítio do mundo, ele conseguiu lançar o carro mais barato. E assim, claro que continua, porque assim, o modus operandi, igual você colocou, é sempre para frente. Então, tipo assim, ele colocou ali o modelo 3 para ser... ele abriu as encomendas do modelo 3. 500 mil pessoas pagaram $1.000 de adiantamento para receber o carro. 500 mil pessoas. O carro mais vendido nos Estados Unidos hoje, assim, tal, vende uns 400 mil. Então, se ele fabricasse tudo em um ano, ele ia estar com o carro mais vendido. Não nos Estados Unidos, do mundo. O carro mais vendido do mundo ali tá... HB20, o Onix, não, ia ser o carro dele. Então, só que é impossível entregar tudo isso. E ele, obviamente, ele tinha prometido que ia entregar centenas de milhares esse ano. E deu menos. Entregou 30. É. E mesmo assim, mas tá novo. entregando. Mas tá entregando. exatamente, é sempre na proporção. Faz. Exatamente o que você falou. Gente, vamos fazer uma coisa, vamos chamar o vídeo de novo? Ah, demorou. Dar mais uma exemplificada do que a gente tá falando, Tá falando um monte de coisa. Esse aí é isso daí, então ajuda a gente aí, Ana. Vai contando aí. Uma bela manhã em Nova York. Então, eu acho que vale exemplificar também que, mais uma vez, do mesmo jeito que na missão de Marte, o Musk lança vídeos incríveis, né? Você fica realmente impressionado com a estética o cara é bom de vídeo. coisa. Você vê ali tá a renderização do barquinho. O barco é futurista, tudo ali Não, e o desenho do barco é parecido com aquele que o empolgante. Steve Jobs tinha comprado, do arquiteto lá de primeira linha e tal. Tipo, é quase uma piada isso. Alguém botou uma brincadeira aí, então... E aí você vai vendo alguns detalhes que indicam realmente que a coisa não dá pra ser feita com muita pressa. Você olha pra Nova York, daí você não pensa na Nova York de hoje, você pensa numa Nova York de ficção científica. E eu acho que isso é um pouco a fantasia da coisa, a beleza da coisa. Sim, você tá falando ali até do jeito, né? Tal que a gente... Esse tom meio sépia, assim, né? Mas a gente... Não é tão realista. Agora a gente tá bom em crítica de arte, né? Tá falando da tonalidade sépia e tal. Igual a gente tava comentando antes, né, tal, que a coisa que realmente propicia isso é o fato do foguete conseguir pousar de pé, né? Porque se fosse igual um foguete normal, você larga o propulsor dele no espaço, né? Igual a Ana lembrou aqui, cai uma cápsula com as pessoas
que bate no mar e vai o pessoal de barco resgatar e o cara tá lá todo machucado, todo ferrado. O astronauta tá todo machucado. Imagina os gordinhos ali, né, tal, dos turistas, né, tal, tipo, indo fazer a viagem, né, de Nova York para Xangai. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, uma pergunta, né? vocês Diga. andariam nesse negócio aí? Ah, se chamasse, andaria. Eu gosto de pegar aqui atrás no rio eu gosto de fazer escala, tal, pinga-pinga. É mais barato, você consegue ticar mais países no mapa, né? Você vai lá, você fala, pô, o avião para no Peru, para no Panamá, até você chegar ali, né? Tá, tipo, aí você já tica o mapa inteiro, você fala pra todo mundo que você é super viajado, você fala, tipo o Zeca Camargo, assim, eu já fui pra 100 países. Se for pra contar de pinga-pinga, eu já fui pra eu fui dentro do aeroporto de vários países. Eu iria. Eu tenho pouco a perder, né, gente, na vida. Então eu iria, tá tranquilo, explodiu, memorial bonito ali. Se eu não tiver, se eu tiver filho, um dia eu não entro. Se eu continuar sem, eu entro. Morrer, morreu, né? Eu não acho uma regra. Ninguém vai sentir falta. Também gente, iria. Que horror, né? Ficou muito... Bom, pra acabar com esse... Cima, assim, né? Vamos acabar com esse clima pra gente terminar feliz. As pessoas podem se suicidar no foguete, né? Tal. Ai, gente. Mas além disso, você pode também, se der tudo certo, você pode chegar em 20 minutos e ir lá comer um noodles ali. E você vai ter feito história. Né? Também. Junto com outras 400 pessoas, então você vai ter feito um pedacinho. Sim, você vai ter feito história igual aquelas pessoas que foram no primeiro voo de passageiro de avião. Não, a gente não lembra o nome de ninguém porque elas não fizeram história. Elas sentiam que fizeram. Os bisnetos dela devem contar essa história. Devem. É um ótimo papo de bar. Gente, falando em papo de bar, a gente vai encerrar por aqui. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra todo mundo. E no mês que vem a gente volta, como sempre. Mandem mensagens, deixem comentários se vocês quiserem que a gente discuta alguma coisa no mês que vem. Isso aí. É isso, né, pessoal? Valeu. Valeu. Tchau. Até mais.